Catarina Maia, bem-vinda aos estadistas.pt e antes de mais muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe colocar é se algum dos livros aí atrás a inspirou de alguma forma para a campanha. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer colaborar dar uma entrevista a um projeto inovador como o vosso. É efetivamente muito interessante. Parte desta estante aqui atrás, efetivamente tem livros do meu marido, dos meus filhos, livros técnicos, literatura, enfim, há aqui uma mistura um bocadinho grande, é verdade. Eu creio que os livros que mais me inspiraram não estão, efetivamente, na imagem. Mas realmente, quer dizer, tenho alguns livros preferidos, seja a nível de literatura, se calhar aí talvez um relativamente clássico, que é O Nome da Rosa, é efetivamente um dos livros de literatura, um romance que mais gosto, particularmente porque acho que põe em destaque exatamente a mudança e as questões da diferença também. Enfim, há todo aquele enredo central, mas depois há várias narrativas laterais de como a Igreja lida com sectarismos e com sessões, com seitas. Portanto, isso para mim é claramente uma coisa interessante. Passa-se numa altura que eu também tenho algum interesse, até porque a minha mãe é de história medieval, portanto tem essa questão. E depois eu diria que se calhar a nível de ensaio, eu creio que um dos livros que mais me marcou, portanto um autor português, já tem uns anos, mas que efetivamente mais me marcou foi o Portugal, o Medo de Existir, que está aqui na estante, não o vê, está mais abaixo, mas é um dos livros que talvez me marcou. A Catarina foi a número 2 na lista da Iniciativa Liberal nas eleições europeias. E agora assume a liderança da lista às legislativas pela sua cidade natal, Coimbra. O que é que a atrai na vida política? Bom, eu acho que, voltando um bocadinho àquilo que tinha dito atrás, portanto, do Portugal Medo de Existir, portanto, neste ensaio é feita portanto, é descrito um conceito que é o conceito da não inscrição. Portanto, que basicamente é definido como coisas que acontecem, mas que não têm consequências e que não ficam numa marca, numa memória coletiva. E realmente nós temos assistido muito a isso em Portugal. Acontece de quase tudo, e isso não é um agente de mudança. Portanto, nós tivemos, e vamos recuar, não precisamos de recuar quando o livro foi escrito, podemos só recuar nestes últimos anos. Nós tivemos os incêndios de Pedrógão e depois os subsequentes em outubro do mesmo ano, com uma perda muito, muito grande de vidas humanas, que não era de todo aquilo que nós estávamos habituados a assistir. E, no entanto, não com aquela gravidade, mas nós continuamos a assistir, enfim, a toda uma destruição do ecossistema e à questão dos incêndios e não há a haver pouca racionalização, depois a própria reconstrução das casas. Portanto, há toda se formos ainda à notícia que saiu muito recentemente do cartel da banca, quer dizer, o próprio banco público faz parte do cartel da banca. Portanto, há toda uma quantidade de ações que efetivamente, às quais nós, enquanto sociedade, quase parecemos estar imunes ou adormecidos, porque realmente há muito pouca reação. E eu penso que todos nós todos nós podemos ser agentes de mudança. E eu cheguei a uma fase na minha vida em que tenho 40 anos e acho que esta é a fase para ser agente de mudança. Porquê? Porque resta-me juventude suficiente, não sou inconsciente, tenho filhos, tenho pais e, portanto, eu acho que está na altura de efetivamente fazer algo.
e de me envolver não só criticando, mas também apontando caminhos e soluções. E é uma coisa que, por aquilo que percebi ao estudar o seu perfil, fez sempre um pouco ao longo da sua vida, porque além de ser professor, acumulou a função de EPR, Helpdesk Ambassador para Portugal, e era precisamente sobre esta sua função que eu também queria aproveitar para fazer a ponte com a questão das empresas em Portugal. Como é que acha que este tipo de instituições europeias podem ajudar os portugueses? Olha, eu acho que podem ajudar muito mais do que aquilo que nós efetivamente aproveitamos. Portanto, a função a minha principal ocupação, digamos assim, eu sou responsável por transferência de tecnologia de um instituto de investigação. Portanto, aquilo que eu vendo, porque é efetivamente um lugar também de vendas, são resultados de investigação. Para empresas que os possam apropriar e fazer algo com eles. Nesse sentido, portanto, o Instituto faz parte de uma rede europeia de apoio a PMEs, em que o objetivo é efetivamente ajudá-las a internacionalizar, a desenhar melhores estratégias, a desenhar melhores modelos de negócio, a alavancar ativos que têm. E isto são tudo serviços que são disponibilizados já às empresas, portanto é um determinado perfil de empresa, portanto PMEs, empresas que estejam interessadas em internacionalizar, em participar em projetos europeus. Portanto, a informação que está disponível por parte das instituições europeias e mesmo o apoio que se pode dar é efetivamente grande. Portanto, há toda uma rede que é possível usar e que as PMEs portuguesas podem usar para melhor conseguirem resultados de negócio interessantes e melhores resultados, não é? Sejam para si, enquanto instituições, para os seus colaboradores e para os seus acionistas, naturalmente. Acha que a indústria portuguesa, para se tornar mais competitiva, precisa de se modernizar ainda mais? Bom, nós temos efetivamente, neste momento, uma mudança de paradigma muito grande. Portanto, a questão da digitalização e a questão da indústria 4.0 é claramente disruptiva de alguma da nossa indústria. E nós estamos a dar passos nesse caminho, é de facto algo onde estamos a avançar na digitalização. Também tem sido promovida de alguma forma pelas próprias instituições nacionais. A minha maior questão é que nós continuamos a importar muita tecnologia. Portanto, nós não temos uma ação grande de exportar. Portanto, quando nós vamos ver a nossa balança tecnológica, portanto, nós temos vários segmentos onde exportamos e temos vários onde importamos. Nós exportamos, sobretudo, serviços em nearshoring, o que é muito bom. É o caso de inúmeras empresas que têm vindo para Portugal, particularmente para Lisboa, para o Porto, também para outros locais, onde nós estamos a prestar serviços em nearshoring, mas temos efetivamente uma dependência grande e exportamos pouca tecnologia per se, não enquanto produto, mas enquanto capital intangível. E estando nós numa economia que também é uma economia de conhecimento, este é um passo que nos falta dar enquanto nação. Portanto, os nossos níveis daquilo que são os ativos intangíveis e de exportação desses mesmos ativos são claramente muito, muito inferiores aos níveis dos nossos parceiros europeus. Por exemplo, quando nós vamos ver a lista, portanto, o lugar onde estamos em pedidos de patentes no Instituto Europeu de Patentes, que é um indicador, não estou a dizer que é o melhor, mas é um. Nós estamos ali entre a Rússia e a Arábia Saudita, que não são propriamente nações que nós reconhecemos como pares, não é? Portanto eu acho que este é um ponto onde há efetivamente a fazer e também por isso eu assumi um pouco esta função de embaixadora
que permite que eu dê algum aconselhamento enquadrado nas minhas funções, mas algum aconselhamento a empresas que querem inovar e que querem perceber como é que podem alavancar os ativos de propriedade intelectual para o fazer. Numa entrevista que deu ao Notícias de Coimbra, referiu: sou candidata pela Iniciativa Liberal porque acredito que a mudança reside nas ações, pequenas e grandes, de cada um de nós. Das ações advém o sentido de responsabilidade e acha que os jovens, neste sentido, têm esse sentido de responsabilidade para poderem assumir algum tipo de responsabilidade na política? Eu acho que sim. Portanto, como professora universitária, dou aulas entre os terceiros e os quintos anos. Portanto, e muito honestamente, tenho uma enorme esperança na juventude do nosso país. Eu acho que há um sentido de responsabilidade, há um sentido também de querer participar, de querer compreender, e isso é para mim essencial, de querer saber o porquê. E, portanto, eu penso que sim. Para mim, e não só para mim, mas para os liberais, nós sabemos que há um outro lado da moeda. É que liberalismo, portanto, a liberdade não é uma via de um sentido. Portanto, eu sou livre, mas também sou responsável pelos meus atos. E portanto, essa é também a tónica. Eu, ao ser livre e ao poder agir, tenho, obviamente, de ser responsável pelos meus atos. E, portanto, quando me pergunta, acha que os jovens estão preparados? Acho que esse é um caminho que nós, enquanto sociedade, temos de percorrer, porque, efetivamente, temos algum historial que não é muito favorável, de alguma irresponsabilidade que, infelizmente, advém de um certo não funcionamento das instituições, não é? Portanto, coisas que não se deveriam passar e uma justiça que tradicionalmente realmente é lenta e é difícil de compreender pelo cidadão comum, mas esse é um caminho que nós queremos trilhar. E diz também que a liberdade de escolha é um dos eixos orientadores do partido. E neste sentido queria lhe perguntar se podemos ainda ir mais longe quanto à liberdade de escolha dos portugueses. Podemos, de facto, podemos. Aliás, podemos ir muito mais longe, porque se houve coisa que este governo nos retirou foi efetivamente a liberdade de escolha, por questões meramente ideológicas, frequentemente. Portanto, veja-se, a Daniela é também originalmente de Coimbra, segundo aquilo que eu sei. Portanto, sabemos do que é que estamos a falar. Nós efetivamente, ali logo na vizinhança de Coimbra, portanto, no Conselho de Coimbra, tivemos vários colégios a fechar, exatamente pelo fim dos contratos de associação. E este é um dos exemplos. A liberdade de escolha também tem a ver com a possibilidade de eu escolher para que escola é que os meus filhos vão, sendo que o Estado deve assegurar que realmente as crianças têm acesso a uma educação de qualidade, com determinados parâmetros, mas porque é que tem de ser obrigatoriamente dentro de um prestador de serviço que é o próprio Estado? Nós assistimos ao fecho do Colégio de Souselas, assistimos ao fecho do Colégio de Brasfemes, portanto ali na zona de Condeixa, não é? Por meras razões, portanto, pelo fim do contrato de associação, sem estar comprovado que economicamente era mais favorável para os contribuintes, que somos todos nós, não é? Sem estar comprovado, e hoje sujeitamos crianças que normalmente se levantariam às 7h30 da manhã a levantarem-se às 6h30 da manhã para apanharem transportes públicos que ficam depois a 20 minutos da escola e terem de andar 20 minutos a pé. Quando estes colégios efetivamente tinham carrinhas, estamos a falar de populações relativamente dispersas, portanto não é Coimbra Centro, é arredores, e os arredores são relativamente dispersos. Portanto, estamos a falar de uma pioria factual
das condições de acesso a um direito que é o direito a uma educação, por uma mera questão ideológica. Isto na educação, mas eu poderia exatamente fazer o mesmo tipo de raciocínio para a saúde. Portanto, sim, temos um Serviço Nacional de Saúde que nós não negamos que possa existir, mas a verdade é que se olha frequentemente para uma questão, mais uma vez, ideológica. Só aquilo que é público é que é bom. Veja-se o caso da parceria público-privada em Braga, que acabou sendo aquele um dos hospitais com melhores indicadores a nível nacional. Portanto, quando eu faço um contrato enquanto Estado com um privado em que exijo determinados níveis de serviço e comparo com os outros hospitais que são de gestão meramente pública, e tem bons níveis de serviço, não é? Portanto, não estamos a falar de situações degradadas, estamos a falar de situações que realmente são positivas para a população. Por que razão é que eu devo acabar com isso só porque acho que o público é que é bom e que o privado é nefasto? Portanto, nós não estamos a falar do bem-estar dos portugueses, estamos aqui a falar de meras questões ideológicas e, sim, a liberdade de escolha foi restringida durante os últimos 4 anos e isso para nós é uma situação que gostaríamos claramente de ver revertida e de aprofundar muito mais. Passando agora para o panorama europeu, que eu sei que também é um assunto que lhe diz muito, acha que os portugueses e os restantes países da União Europeia estão um bocado limitados no que diz respeito à passagem da sua opinião para o seio das instituições europeias? Bom, digamos, o governo das instituições europeias é de facto algo muito complicado. Os processos não são completamente claros, não são fáceis de explicar a um comum cidadão e efetivamente aquilo que é o papel do Parlamento, aquilo que é o papel do Conselho é realmente complexo. Portanto, eu não diria que nós estamos coartados nessa capacidade, mas diria que há algumas limitações e que não são completamente transparentes para o comum dos eleitores. Portanto, não estou a dizer que são opacas, mas que são realmente de difícil percepção. E a verdade é que nós consideramos que a governação também tem de ser inteligível, porque senão as pessoas alheiam-se dela. Ela tem de ser inteligível, tem de haver alguma proximidade e por isso também pugnamos pela reforma da lei eleitoral em Portugal, nomeadamente a nível dos círculos de eleitores. Portanto, achamos que não deve, que este sistema não é o sistema que realmente responsabiliza os candidatos e futuros deputados perante quem os elegeu e, portanto, achamos que uma maior proximidade, mais trabalho de campo junto dos eleitores do que propriamente nos gabinetes em qualquer um dos parlamentos é algo que é necessário. É também da opinião que a Europa deve promover um livre mercado e, ao mesmo tempo, combater as práticas monopolistas. Qual é que será a estratégia para conseguir combater uma prática monopolista na era da globalização em que estamos hoje? Bom, isso é uma pergunta muito, muito difícil, mas há algumas, mas repare, há algumas possibilidades e efetivamente a comissária Vestager, que eu não sou a maior fã do mundo, confesso, porque ela é altamente federalista, eu não sou, mas a Comissão Europeia, na pasta da concorrência, efetivamente proibiu fusões entre duas grandes empresas. Quando eu não sou adepta dos impostos para os GAFA, portanto, para a Google, a Amazon, Facebook e a Apple, não é? Eventualmente com Netflix aí, há quem também lhe chama os FANG. Mas, efetivamente, é importante grande parte do poder
destas empresas digitais tem a ver com fusões e aquisições que elas foram feitas ao longo do tempo e que efetivamente poderiam ser travadas através de políticas antimonopolistas e mesmo até anti-oligopólio. E isso eu garanto do livre mercado também. Portanto, eu não sou completamente contra monopólios, acho que poderá haver situações onde há monopólios naturais, etc. Mas eu acho que eles devem ser também controlados e altamente vigilados. Cá está, no papel de regulador que os Estados têm. Quais é que são os maiores desafios que identifica para a Iniciativa Liberal? Bom, a Iniciativa Liberal é um partido com 2 anos, não é? Portanto, os maiores desafios neste momento é um partido com 2 anos, é um partido sem estrelas mediáticas, é um partido, portanto, sem um grande protagonista, não é? Nós não temos ninguém que tenha andado por aí, ou que apareça frequentemente na televisão. E, portanto, efetivamente, na história da democracia portuguesa, desde o 25 de Abril, o primeiro partido liberal, assumidamente liberal em todas as áreas, sim, de uma direita liberal, mas assumidamente liberal, quer na economia, quer na área dos costumes. Portanto, o caminho que há para percorrer é longo. Os grandes desafios passam por espalhar a mensagem, explicar o que é o liberalismo, que efetivamente sofreu muito em termos de fama com uma certa codificação de determinadas políticas a uma agenda neoliberal, vista quase como um papão, mas efetivamente esse é o grande desafio. E os desafios vão-se fazendo através da apresentação a eleições, através de encontros que vamos fazendo e que vamos promovendo abertos a todos, em cafés, em ruas, portanto em praças públicas, onde todos são bem-vindos também para nos desafiar, não é só para nos ouvir. E o que é que os portugueses podem esperar da Iniciativa Liberal? Podem esperar um partido liberal, um partido realmente liberal na economia, mas que não é conservador nos costumes. Liberal a nível social, mas que não é centralista ou estatista, como aqueles liberais mais liberais que vemos a nível social. E podem esperar um partido de pessoas que nunca tiveram ou que não têm um grande envolvimento político, têm todas as suas carreiras profissionais, mas que efetivamente consideram que chegou à altura de dar o seu contributo para a sociedade e estão disponíveis para o fazer. Diga-me qual é que é a sua opinião pessoal. Porquê é que os portugueses não estão a ir às urnas? Isso já acontece há muitos anos. Se olharmos para os resultados das legislativas, a abstenção é sempre a ganhar, não é? É verdade. É efetivo. É de facto uma situação em que as pessoas parece que não é que não se interessam. Eu acho que as pessoas se interessam, mas realmente não têm fé e não têm mecanismos de responsabilidade, ou seja, de responsabilização dos seus eleitos. Repare, eu sou hoje cabeça de lista pelo distrito onde nasci e onde vivi durante parte da minha vida, mas imaginemos que sou eleita, espero que sim, imaginemos que sou eleita e que daqui a 4 anos eu posso ser cabeça de lista por qualquer outro distrito. Entretanto, repare, logo a nossa Constituição diz que, tudo bem, os círculos são distritais, mas as pessoas representam a nação. E daí aquela confusão toda que houve quando foi o orçamento limiano há muitos anos atrás. Mas realmente há um distanciamento. As pessoas não sentem que realmente têm uma maneira de pedir contas a quem elegeram. E isso, obviamente, distancia qualquer um.
E tendo em conta essa sua preocupação, que mensagem é que deseja deixar aos portugueses? A mensagem que eu desejo deixar é para ponderarem, tentem conhecer os políticos e exijam deles. Exijam deles. Há inúmeras formas hoje em dia de nós estarmos muito mais próximos dos nossos eleitores, seja online, seja por e-mail, seja presencialmente. Exijam, contactem, sejam exigentes. Porque a única forma é que nós também sejamos responsáveis perante aquilo que nós prometemos, aquilo que nós advogamos, e chamem-nos para efetivamente nos perguntarem como é que estão os pontos de situação. Essa é a minha mensagem principal. Portanto, participem, mas não só participem agora, participem ao longo do tempo. Catarina Maia, julgo que podemos ficar por aqui e agradecer-lhe muito as suas palavras que vieram enriquecer a plataforma Estadistas, mas também o conhecimento de todos os que virem o seu momento e o seu registro aqui nesta plataforma. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela, e as maiores felicidades para a plataforma.